E em pleno novembro, eu estou vestindo rosa, porque nessa edição do Persona Entrevista, a gente vai ter uma conversa com a doutora Sabrina Ribas Freitas. O nosso papo serve para desmistificar o papel do mastologista, tanto para mulheres quanto para homens. E vejam só, que não sou só eu que estou de cor-de-rosa. Ela também chegou aqui, doutora Sabrina. Vamos começar essa conversa desmistificando um pouco o papel do profissional, né? O mastologista, qual é a função dele? Oi, Grazi, obrigada por estar aqui com vocês hoje, é um prazer. Então, o papel do mastologista é o especialista que trata das condições da mama, né? Na verdade, da saúde da mama, seja da mama feminina e também da mama masculina. Então, não é só o tratamento de câncer. Perfeito, essa é uma informação bastante importante, porque muitas vezes as pacientes acreditam que para procurar um mastologista, né, a gente precisa do diagnóstico do câncer e não. O mastologista, ele trata de todas as condições da mama, lógico, incluindo o câncer, mas condições benignas e também as condições de prevenção, que é muito importante. E em que casos as pessoas devem procurar pelo mastologista? Então, como eu havia comentado, mesmo nas condições onde a paciente não apresenta nenhum sintoma, nenhuma queixa que seja para suas rotinas de cuidado, de prevenção em relação à saúde da mama, a paciente, né, pode procurar um mastologista para esse cuidado com a sua saúde, não apenas em situações de ter alguma queixa, como nódulo, dor, descarga papilar, enfim. Então, a gente pode procurar um mastologista simplesmente para a prevenção e a rotina de cuidado das mamas. E quais seriam essas rotinas de cuidados mais indicadas? Então, as orientações em relação a estilo de vida e, sobretudo, em relação aos exames de prevenção também para as mamas. Basicamente, mamografia e ultrassom, que são os exames básicos de rotina mais comuns e, claro, de acordo com a estratificação do risco de cada paciente, muitas vezes a gente pode lançar mão de outros exames. E uma questão interessante também, Grazi, é em relação à faixa etária de início, né? Que é uma dúvida que acomete... É uma dúvida bem frequente. As pacientes, muito frequentemente. Então, em geral, para as pacientes que têm um risco médio populacional, geralmente essa rotina de cuidados, de prevenção, ela vai começar a partir dos 40 anos de idade, mas dependendo da história familiar, dependendo de alguns fatores de risco, de características individuais de cada mulher, essa rotina ela pode começar muito antes. Quais seriam esses fatores, doutora? Então, especialmente a história familiar, né, quando a gente tem familiares de primeiro e segundo graus com câncer de mama com menos de 50 anos, ou então quando a gente tem, por exemplo, histórico em familiares próximos com câncer de mama bilateral, câncer de mama em homens, né? Ou então aquelas famílias que têm uma história de mutações em genes que podem conferir um alto risco para o câncer de mama. Então, em situações que a gente possa ter um risco aumentado para a doença, a gente precisa começar antes dos 40 anos, muito provavelmente. E também, Grazi, muitas vezes, quando a paciente, por exemplo, apresenta um nódulo mamário, vai fazer uma biópsia e essa biópsia não detecta câncer, mas detecta uma lesão, por exemplo, que possa conferir um risco maior. Essa paciente, desde então, independente da idade, ela já precisa ser acompanhada também. Fora essa rotina de exames que a gente sabe o quão importante é para as mulheres, quais são as outras formas que existem de prevenção? Perfeito. Esse é um aspecto muito importante que a gente conversa muito atualmente, Grazi, porque existe muitas vezes uma confusão em relação às orientações da prevenção. Nós temos vários níveis de prevenção, né? E os exames, eles são o que a gente chama de prevenção secundária. O que é isso? O exame, ele não tem a capacidade de evitar o surgimento da doença. O exame, ele faz a detecção precoce, o que é muito importante porque a detecção precoce salva vidas. A gente sabe que quando a doença é detectada muito precocemente, a gente pode atingir uma curabilidade de até 95%. No entanto, né, existem algumas medidas que a gente pode, digamos assim, lançar mão
para reduzir a chance que a doença apareça, né? E aí basicamente são medidas de estilo de vida. Então, tentar manter uma dieta saudável, manter-se no peso, ter uma prática regular de atividade física, evitar a ingesta alcoólica ou consumir com moderação, evitar o tabagismo, né? Então, são medidas que nos auxiliam grandemente. E hoje a gente fala e ressalta muito os aspectos do estilo de vida em relação à prevenção do câncer de mama. E não só do câncer de mama, mas em relação a todos os cânceres, né? Todos os cânceres. Se cuidar né, a parte mais importante. Perfeito. Quando a pessoa deve te procurar? Então, nessas condições que nós havíamos comentado, então as mulheres a partir dos 40 anos, né, independente do risco, e basicamente a gente estimando que seja um risco médio populacional, que não seja alto risco, então todas as mulheres a partir dos 40 anos têm indicação de fazer mamografia anual. E muitas das vezes, em muitos casos, além da mamografia, a gente vai precisar uma complementação desse exame com um ultrassom, mas claro, a paciente precisa visitar o profissional para essa orientação e sem sombra de dúvidas também, a paciente precisa ser examinada, ela precisa ter as suas mamas examinadas e não só a avaliação dos exames, isso é fundamental na rotina de prevenção. Já que a gente entrou nessa seara das curiosidades, eu queria te perguntar, uso de hormônios, prótese de silicone, tem alguma coisa a ver? Perfeito. Essa é uma dúvida extremamente comum em relação às pacientes, muito frequente, e que hoje a gente vê essa preocupação até com pacientes procurando retirar os seus implantes por medo, né, que possa causar algum dano para a mama. Mas cientificamente vamos por partes, assim, começando em relação às próteses e aos implantes mamários. Cientificamente a gente não tem nenhuma associação que possa levar então a crer ou a se preocupar que as próteses ou os implantes possam levar ao câncer de mama. A gente não tem essa correlação atualmente. O que a gente sabe que sim, já tem uns 4 ou 5 anos que se fala muito sobre esse tema, é uma condição muito específica que é o linfoma anaplásico de grandes células, que é uma doença que pode acometer as usuárias de implantes, mas não acomete a mama. Ela acomete a cápsula que recobre então a prótese, mas não é um câncer de mama, ele é um linfoma que pode acontecer, mas ele é extremamente raro, muito raro. Ele foi associado a um modelo específico de implantes mamários, mas que enfim não requer nenhuma angústia, não requer nenhum pânico por parte das pacientes, porque de fato é uma condição extremamente rara e quando acontece tratável. Muito tratável e curável, né? Em relação aos hormônios, o que a gente tem de claro em relação aos riscos, né? Em relação à terapia de reposição hormonal, então as mulheres pós-menopausa que precisam fazer uso de hormônios, né, combinados, estrógeno, progesterona, a gente sabe, Grazi, que tem sim um pouco de aumento de risco em relação à doença. É claro que isso precisa ser contextualizado, né, especialmente em relação ao risco de base de cada paciente e claro, né, dependendo do contexto, com a orientação específica, as pacientes também não precisam ter angústia em relação à necessidade da terapia de reposição hormonal, mas claro, sempre com orientação do seu médico assistente e com vigilância em relação a isso. Um outro aspecto também que gera muita dúvida é em relação ao uso dos anticoncepcionais. A gente não tem claro, né, na literatura essa associação do risco dos anticoncepcionais com o câncer de mama, mas uma tendência que os trabalhos mostram, né, é que o risco ele vai depender do tipo de hormônio utilizado, do tipo de combinação utilizada e também, sobretudo, do tempo de uso, né? Então, o tipo de hormônio, a combinação em que é usada e o tempo de uso parece que fazem diferença. E claro, como eu comentei, o risco de cada paciente, o risco individual de cada mulher precisa ser levado em consideração nessa tomada de decisões, né? Doutora, sempre que a gente conversa contigo é muito bacana a forma como tu esclarece todas essas dúvidas. E já há estudos que dizem, né, a periodicidade de a gente levar todas essas informações para as pessoas. Perfeito. Avançam, a não ser apenas no mês de outubro, tanto é que agora a gente está aqui conversando novamente, e quem acompanha a persona
sempre ler os seus materiais, que também são sempre muito esclarecedores. Obrigada, Grazi. Sim, de fato. Eu acho que a gente tem essa obrigação, né, de perpetuar as informações ao longo do ano, não apenas no mês de outubro. A gente tem, sim, já trabalhos brasileiros aqui no Brasil. A gente sabe que o impacto da campanha ele é muito forte, ele é muito grande, né? E aí percebeu-se que no mês de outubro realmente existe uma mudança de comportamento das pacientes, das mulheres, né? Extremamente importante. E parece que essa mudança de comportamento ela perdura por até 3 meses após a campanha. Então é fundamental que a gente possa trazer e reforçar essas informações ao longo do ano e não só, né, durante o mês de outubro. Eu gostaria de saber de ti, pessoalmente, como tu te prepara para receber essas pacientes, né? Porque sempre que a gente fala em câncer Sim. e na falta da saúde, é sempre um momento delicado, né? Então, Sim. Profissionalmente, tu deve de buscar muitas ferramentas para ser o amparo dessas mulheres. Sim, essa é uma questão interessante, Grazi. Esse preparo, na verdade, ele não é um preparo do momento, né? Esse preparo é um preparo que ele vem ao longo de muitos anos, né? Então a gente acaba tendo, claro, através do conhecimento e da experiência, uma forma de abordar individualmente cada paciente, porque a gente sabe que cada paciente ela vai apresentar uma reação diferente em relação ao diagnóstico e cada paciente também vive um contexto diferente no momento do diagnóstico. Então, eu acho que ter a sensibilidade para tentar identificar o momento de cada paciente e abordar isso de forma específica é muito importante. Por exemplo, a gente vai atender pacientes desde muito jovens até pacientes idosas, né, com o diagnóstico da doença e que são abordagens totalmente diferentes. Às vezes pacientes que estão, como eu sempre falo, no auge das suas vidas familiar, produtiva, às vezes uma paciente que está no momento da investigação para a gestação e acaba descobrindo o diagnóstico do câncer de mama. Então são situações muito delicadas e muito específicas de serem abordadas. E tu és uma mulher que busca muito conhecimento fora daqui, sim, né? Sempre. Tratar. Tanto fora do estado quanto fora do país também, Grazi. Eu acho que é fundamental, e não só pelo fato de ser fora do país, mas eu acho que pelo fato da gente viver novas experiências, isso agrega muito, né? Saber como as coisas são conduzidas em outros locais e poder trazer um pouquinho dessa experiência pra gente, eu acho que isso é fundamental. Tu estás numa nova fase de vida, Sim. recém, né? Mamãe, 3 meses de bebê. Certamente tu tem muitos planos para 2024, Sim. Tanto na tua área pessoal quanto profissional. Eu gostaria que tu compartilhasse. Ai, que joia! Sim, é uma fase muito recente, muito nova ainda. O Leonardo vai completar 3 meses agora em novembro. E é um amor incrível, né? Um amor, assim como eu falo, sem medidas. De fato, esse primeiro momento é um momento que a gente ainda tem uma intensa interação com ele, né, onde ele exige muita atenção, mas para o ano de 2024 agora a gente tem muitos planos em relação a congressos, eventos, né, participações em eventos que eu acho que vai ser muito legal compartilhar com vocês ao longo do ano.